Agora vamos falar aqui de um crime trilionário. Estou falando aqui de um crime que já roubou nos últimos 2 anos mais de R$1,5 trilhão de reais dos cofres públicos. Era para o Brasil ser uma Suíça, se não fosse esse crime aí, que está roubando todos os anos e que tende a roubar mais ainda nos próximos anos. Crime aí cometido pelo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, junto com muitos banqueiros bilionários que estão usando esse dinheiro aí roubado. Para quê? Para financiar a imprensa, financiar o gabinete do ódio do Tarcísio, que é o candidato deles para 2026, e financiar a eleição aí do Tarcísio e de muita gente aí de uma nova extrema-direita, que é uma extrema-direita moderada, entre aspas. É aquela extrema-direita que tem o discurso para captar os bolsonaristas, mas que não vai querer dar golpe de Estado, pelo menos eles acham que não, né? Chega na hora, eles tentam. Pois bem, o que acontece? A Gleisi Hoffmann estava comentando aí nas redes sociais, isso aí reverberou na imprensa de esquerda, porque obviamente a Globo recebe grana aí dos banqueiros e nunca vai falar sobre isso, absolutamente nunca, sobre a denúncia de um dos banqueiros, aí, maiores banqueiros do Brasil, que o relatório Focus está sendo aí manipulado. Tiago, o que é o relatório Focus? Relatório Focus é um relatório que os bancos, as instituições fazem, agências de risco, etc., para prever como vai ser a inflação do Brasil, como vai ser o crescimento, se vai ter déficit ou superávit do Brasil, para prever os indicadores econômicos do Brasil. Então, os maiores economistas do Brasil, muito bem pagos, eu estou falando de economistas que ganham dezenas de milhões de reais por ano, tá? Não estou falando de economista que ganha 20, 30 mil, não. Estou falando de gente que chega no fim do ano, ganha bônus de 50, 60, 100 milhões de reais, tá? Esses economistas vão lá, aí eles estudam todos os indicadores econômicos, emprego, renda, quando as pessoas estão gastando, se tem inadimplência, se tem dívida, etc, etc, e dizem, olha, nós prevemos que a inflação nos próximos 3 meses vai ser de tanto. Olha, o Brasil deve crescer tanto aí no próximo ano. O Brasil deve crescer tanto nos próximos meses. E a taxa de juros deve ficar em tanto, porque aí o Brasil vai melhorar ainda mais esses indicadores ou vai despiorar, caso a previsão seja ruim. Pois bem, quem acompanha aí a imprensa econômica deve ter percebido que eles erram todas. Absolutamente todas. Tudo que eles falam dá errado. Pois bem, um dos que faz esse relatório Focus, que é o senhor, vou ler aqui o nome dele, é o Perizzi, Pedro Cerizzi, que é da Scopus, que ajuda a fazer esse relatório. Ele falou que tem fraude no relatório. Como assim fraude, Thiago? Eles manipulam principalmente os dados da inflação para cima e os dados de crescimento para baixo. Por quê, Thiago? Porque se a inflação é alta, tem um consenso entre os economistas brasileiros. Isso não é no mundo inteiro, não. Na Europa não é assim, nos Estados Unidos geralmente não é assim. O consenso é, se a inflação está alta, você precisa aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque você aumentando a taxa de juros, as pessoas tendem a pegar menos crédito, as pessoas tendem a comprar menos porque elas não conseguem parcelar, porque os juros são mais caros, e os investidores tendem a tirar dinheiro de empresas, ou seja, tirar dinheiro da Bolsa de Valores, ou de investimento até em empresas que não estão na Bolsa de Valores, e colocar na taxa de juros. Se não tem investimento em empresas, não tem investimento em geração de empregos. Se está gerando menos emprego, tem menos renda. Se tem menos renda, as pessoas compram menos, além do fato de que os juros estão mais altos, e elas, já falei, compram menos. Por isso, se tem menos gente comprando, os preços caem. Lei da oferta e da procura. Se você tem 100 celulares desse aqui e você tem 1.000 pessoas querendo comprar esse mesmo celular, o que acontece com o preço desse celular? Vai aumentar. Mas e se você tem 100 celulares desse e você só tem 10 pessoas querendo comprar? A tendência é que o preço seja mais baixo. É isso, lei da oferta e procura. Então, aumentar os juros causa aí de várias diferentes maneiras, um efeito na economia que faz com que o consumo diminua. Diminuindo o consumo, os preços não aumentam tanto ou até às vezes diminuem. Então o que eles fazem? Esses bancos, eles manipulam o relatório Focus, que é o relatório que o Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, usa sempre. Ele já falou mil vezes, tá? Tem milhares aí de falas dele, todos os dias quase, dizendo que usa esse relatório como base. Ele usa como base para manter a taxa de juros do Brasil nas alturas. E aí os bancos fazem o quê?
Vamos supor que a inflação no Brasil aí tá para chegar aí a 4%, 3 e pouco, 3,8%, 4% vai fechar o ano aí em 2024. Eles estavam prevendo uma inflação de 4,5%. Você fala, mas Thiago, tá menos, não vai chegar a 4,5% de jeito nenhum, a não ser que aconteça uma coisa muito fora do normal. Só que como eles preveem 4,5%, o que eles fazem? Eles colocam uma previsão para cima, baseada em nada, simplesmente colocam para cima, para quê? Para que o senhor Roberto Campos Neto tenha uma desculpa para aumentar a taxa de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros, dinheiro que sai dos cofres públicos, o governo é obrigado a pagar, tá? Se o governo não pagar isso, meu Deus do céu, o Brasil vira um pária, o Brasil sofre sanção, uma desgraça total. Não existe quem não pague. Todos os governos pagam. O Brasil paga essa taxa de juros e o Brasil é obrigado a desembolsar mais alguns bilhões que vão direto para o bolso desses banqueiros. Nos últimos 12 meses, estou falando de novembro do ano passado até outubro desse ano, o Brasil, nós, eu, você, todos nós aqui, desembolsamos 835 bilhões de reais só em taxa de juros. Esse dinheiro vai mais da metade para os maiores banqueiros do Brasil, ou seja, eles estão ganhando, estou falando de quase 1 trilhão em 12 meses, sem fazer nada. Se você pegar desde o governo Lula até hoje, eu estou falando aí de 1,5 trilhão de reais. Só de taxa de juros, só nesse crime aí. O Eduardo Moreira, ele faz uns 6 meses, ele já tinha aí, ele revelou com dados esse crime, ele já tinha denunciado isso com dados, ele mostrou, o banco tal tá projetando 3%, o tal tá projetando 3,5%, aí de repente tem um banco que projeta 8% de inflação. Baseado aqui em nada, mas como se faz uma média, 3 com 3,5%, a média é 3,25%, aí outro projeta 4%, aí a média vai um pouquinho para cima, aí outro projeta 8%, a média vai lá para cima da inflação. E aí, o que acontece? A média fica alta, o Roberto Campos Neto vai lá e fala, o relatório Focus, os maiores economistas do Brasil estão dizendo que a inflação vai ser alta.